Quantas barreiras invisíveis você precisaria atravessar para provar que merece estar ali? Quantas vezes teria que demonstrar o mesmo talento 2, 3, 10 vezes mais do que os outros? E o que acontece quando aqueles que deveriam reconhecer sua excelência se tornam os primeiros a questionar sua capacidade? O campo de tiro da base militar de Fort Bragg estava silencioso naquela manhã gelada de janeiro. O vapor da respiração se misturava ao ar cortante da Carolina do Norte, criando pequenas nuvens que desapareciam rapidamente. Era o tipo de frio que penetrava até os ossos, mas que qualquer militar experiente aprendia a ignorar. Sargento Marcus Thompson ajustou a alça de sua bolsa de equipamentos e observou o campo à sua frente. 16 anos de serviço ativo, 3 turnos no Afeganistão, 2 medalhas de honra ao mérito e incontáveis missões bem-sucedidas. Mas ali, naquele momento, nada disso parecia importar, porque aos olhos de alguns, ele ainda era apenas mais um soldado negro tentando provar que merecia estar ali. E você? De onde está assistindo esse vídeo? Já sentiu que precisava trabalhar o dobro para conseguir metade do reconhecimento? Conta pra gente nos comentários qual história aqui do canal mais te marcou. Queremos saber sua experiência. Marcus havia sido convocado para um teste de qualificação especial. Não era rotina. Era uma avaliação para uma posição de instrutor de elite no programa de treinamento de atiradores especializados. Uma vaga que ele havia pleiteado há meses, depois de anos aperfeiçoando suas habilidades e demonstrando resultados excepcionais em campo. O teste não era apenas sobre precisão. Era sobre liderança, conhecimento técnico, capacidade de ensinar e, acima de tudo, sobre representar o que havia de melhor no exército americano. Marcus sabia que estava qualificado. Seus números falavam por si. 98% de precisão em combate, recordes quebrados em competições internas e o respeito genuíno de todos os soldados que havia treinado ao longo dos anos. Mas havia um problema. Um problema que usava insígnias de major e tinha um histórico de tornar a vida difícil para soldados que não se encaixavam em seu molde particular do que um verdadeiro soldado americano deveria parecer. Major Richard Hawthorne estava parado próximo à mesa de controle, revisando papéis com a postura rígida de quem nunca questionou sua própria autoridade. Alto, magro, com cabelos grisalhos cortados em estilo militar impecável. 42 anos de serviço, a maioria deles em posições administrativas bem longe do fronte. O tipo de oficial que conhecia regulamentos de cor, mas que nunca havia sentido o peso real do combate. Hawthorne olhou para Marcus se aproximando, e algo mudou em sua expressão. Não era óbvio. Anos de disciplina militar haviam ensinado a ele como mascarar reações. Mas Marcus conhecia aquele olhar. O mesmo olhar que havia encontrado na escola, na universidade, em incontáveis situações ao longo da vida. O olhar que dizia: "Você não deveria estar aqui, Sargento Thompson." Hawthorne disse sem levantar os olhos dos papéis. Pontual. Isso é algo. A frase era tecnicamente neutra, mas o tom carregava um veneno sutil. Como se pontualidade fosse uma surpresa inesperada, não uma expectativa básica. "Senhor," Marcus respondeu com a criatividade militar padrão. "Então você acha que está pronto para treinar os melhores atiradores do exército?" Hawthorne finalmente olhou para ele diretamente. "É uma responsabilidade considerável." "Sim, senhor. Acredito estar qualificado." Hawthorne soltou um riso baixo. Não era alegre. Era o tipo de riso que precedia a humilhação deliberada. Qualificado. Ele repetiu a palavra como se fosse engraçada. "Bem, vamos ver se suas habilidades estão à altura da sua confiança." A pausa antes de habilidades foi intencional. Marcus sentiu o familiar aperto no peito. Não era raiva. Era o cansaço profundo de quem havia lidado com esse tipo de provocação a vida inteira. Outros candidatos começaram a chegar. 6 homens ao todo, todos caucasianos, todos com currículos impressionantes. Marcus os conhecia de vista. Alguns eram amigos, outros simplesmente colegas profissionais. Mas naquele contexto, ele sabia que seria julgado por um padrão diferente. "Cavalheiros,"
Hawthorne se dirigiu ao grupo. Hoje vocês competem por uma das posições mais prestigiosas que nosso exército oferece. Instrutor de elite não é apenas um título. É uma responsabilidade sagrada. Vocês estarão moldando a próxima geração de guerreiros americanos. Seus olhos passaram por cada candidato, demorando ligeiramente mais tempo em Marcus. Alguns de vocês têm experiência impressionante no papel. Outros... Bem, vamos ver se conseguem acompanhar o ritmo. A provocação era clara para qualquer um que estivesse prestando atenção. Marcus manteve o rosto neutro, mas internamente fez uma promessa a si mesmo. Não importava o que Hawthorne fizesse, ele não daria a satisfação de uma reação emocional. O teste começou com avaliações teóricas, balística, táticas de combate, psicologia de treinamento, protocolos de segurança. Marcus navegou pelas perguntas com facilidade. Anos de estudo autodidata e experiência prática haviam lhe dado conhecimento que rivalizava com qualquer manual. Mas durante toda a avaliação escrita, ele podia sentir os olhos de Hawthorne sobre ele. Não observação neutra. Escrutínio, como se o major estivesse procurando por falhas, por qualquer razão para desqualificar. Quando chegou a hora da avaliação prática de tiro, a tensão no ar era palpável. Este era o momento que definiria tudo. A habilidade com armas não era apenas esperada, era absolutamente essencial. Um instrutor de elite que não conseguisse demonstrar supremacia absoluta no campo de tiro seria uma contradição em termos. O campo estava configurado com múltiplos estágios de dificuldade. Alvos estacionários a várias distâncias, alvos móveis, cenários de combate simulado, tiro de precisão extrema. Era um teste abrangente que desafiaria cada aspecto da maestria com armas de fogo. Sargento Thompson, Hawthorne anunciou quando chegou a vez de Marcus. Você vai primeiro. Vamos ver se consegue estabelecer um padrão decente para os outros seguirem. Novamente, a linguagem era tecnicamente apropriada, mas o tom sugeria expectativas baixas. Marcus pegou seu rifle M4 personalizado, uma arma que conhecia melhor do que qualquer ferramenta que já havia usado. Cada componente havia sido ajustado por ele ao longo dos anos, cada setting otimizado para sua forma particular de atirar. Se você está gostando desta história e quer ver mais conteúdos como este, que mostram a realidade enfrentada por profissionais militares negros, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sua inscrição ajuda a gente a continuar trazendo essas narrativas importantes que precisam ser contadas. Ele se posicionou na linha de tiro, respirou fundo e bloqueou tudo ao redor. O mundo se reduziu a ele, sua arma e os alvos à distância. Anos de treinamento, anos de combate real, anos de perfectibilismo absoluto, tudo convergindo para este momento. O primeiro estágio, 5 alvos estacionários a 100 metros. Marcus disparou em sequência rápida e controlada. 5 tiros, 5 centros perfeitos. O agrupamento era tão apertado que parecia um único furo no papel. Hawthorne franziu a testa. Sorte de principiante, murmurou para o oficial ao seu lado, alto o suficiente para Marcus ouvir. O segundo estágio aumentou a dificuldade. Alvos móveis a distâncias variadas, simulando cenários de combate urbano. Marcus ajustou sua posição, calculou movimentos e velocidades e disparou uma sequência de 8 tiros. Todos certeiros, todos fatais se fossem inimigos reais. Outros candidatos observavam em silêncio, alguns com admiração genuína, outros com desconforto crescente. Era óbvio que estavam presenciando algo excepcional. Não é possível. Hawthorne disse mais alto agora. Deve haver algo errado com os alvos. Ele caminhou até os alvos para inspecionar pessoalmente. Cada tiro estava perfeitamente posicionado. Não havia erro, não havia sorte. Apenas habilidade pura em seu nível mais elevado. O terceiro estágio foi projetado para ser o mais difícil. Tiro de precisão extrema. Alvos do tamanho de moedas a 300 metros, com vento lateral e condições de luz desafiadoras. Era o tipo de tiro que separava atiradores competentes de verdadeiros mestres. Marcus estudou as condições por um momento. Sentiu a direção e intensidade do vento,
calculou a trajetória necessária, ajustou sua mira com precisão microscópica. Então, em uma sequência que pareceu quase sobrenatural para os observadores, ele eliminou cada alvo com facilidade metodical. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo Hawthorne ficou sem palavras por alguns segundos. Isso tem que ser armação. Ele finalmente gaguejou. Ninguém atira assim sem... Ele não conseguiu terminar a frase, porque não havia como terminar. Não havia explicação que não fosse simplesmente aceitar que estava presenciando a habilidade em um nível que raramente existia. Marcus abaixou sua arma e se virou para encarar Hawthorne diretamente. Major, o senhor gostaria de verificar meu equipamento? Inspecionar minha munição? Talvez queira que eu repita qualquer um dos estágios? A oferta era feita com respeito militar absoluto, mas carregava um desafio claro. Marcus estava convidando Hawthorne a questionar sua integridade publicamente, algo que o major não podia fazer sem evidência concreta de trapaça. Não será necessário. Hawthorne respondeu com a voz ligeiramente rouca. Os outros candidatos fizeram seus testes. Todos eram atiradores competentes, alguns até excepcionais. Mas nenhum chegou perto dos números que Marcus havia estabelecido. Não por falta de habilidade, mas porque o que eles haviam presenciado estava em uma categoria própria. Quando todos terminaram, Hawthorne reuniu o grupo para os resultados preliminares. Cavalheiros, vocês demonstraram habilidades impressionantes hoje. No entanto, seus olhos encontraram Marcus. Habilidade com armas é apenas um aspecto do que procuramos. Liderança, caráter, a capacidade de representar adequadamente os valores do exército americano. Marcus sabia onde isso estava indo. Mesmo com performance objetivamente superior, Hawthorne encontraria uma maneira de desqualificá-lo baseada em critérios subjetivos impossíveis de contestar formalmente. Major Hawthorne. A voz cortou o ar com autoridade absoluta. Todos se viraram para ver o coronel James Mitchell se aproximando. Mitchell era uma lenda viva, veterano de 4 conflitos, recordista nacional de tiro e conhecido por não tolerar nonsense de ninguém, independentemente da patente. Coronel, Hawthorne se impertigou. Não sabia que o senhor estaria observando hoje. Sempre observo quando temos candidatos excepcionais. Mitchell respondeu, seus olhos fixos em Marcus. E pelo que vi das câmeras de monitoramento, tivemos uma demonstração bastante educativa hoje. Hawthorne engoliu seco. Senhor? Mitchell caminhou até a mesa onde estavam os alvos de Marcus. Sargento Thompson, em meus 28 anos de serviço, vi talvez 3 atiradores com este nível de precisão. Você acabou de quebrar 4 recordes da base em uma manhã. Ele se virou para Hawthorne. Major, tenho certeza de que está ansioso para recomendar o Sargento Thompson para a posição imediatamente. Não era uma pergunta. Era uma ordem disfarçada de sugestão. Bem, coronel, há outros fatores a considerar. Hawthorne tentou. Que fatores? Mitchell perguntou com voz perigosamente calma. Porque, pelos meus registros, o Sargento Thompson tem avaliações de liderança exemplares, 3 comendações por heroísmo em combate, e acaba de demonstrar habilidade superior a qualquer instrutor atual que temos. O ar ficou tenso. Outros oficiais haviam se reunido, atraídos pela presença do coronel. Hawthorne estava claramente encurralado. Talvez eu tenha sido precipitado em minhas preocupações. Ele admitiu relutantemente. Talvez. Mitchell concordou secamente. Sargento Thompson, reporte-se ao meu escritório às 0800 amanhã. Vamos discutir sua nova posição e cronograma de treinamento. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Mitchell começou a se afastar, mas parou e se virou uma última vez para Hawthorne. Major, uma palavra particular? Os dois se afastaram do grupo. Marcus não conseguia ouvir a conversa, mas pela linguagem corporal de Hawthorne, ombros curvados, cabeça baixa, gestos defensivos, era óbvio que estava recebendo uma reprimenda severa. Quando Mitchell se afastou, Hawthorne voltou para o grupo com uma expressão drasticamente diferente. Sargento Thompson, ele disse com voz forçadamente neutra,
Parabéns pela sua performance excepcional. Será um prazer tê-lo como instrutor. As palavras eram corretas, mas soavam como vidro sendo mastigado. Nos dias que se seguiram, Marcos assumiu sua nova posição com a mesma dedicação meticulosa que aplicava a tudo na vida. Seus primeiros grupos de treinandos incluíam soldados de todas as origens: brancos, negros, hispânicos, asiáticos, jovens recrutas e veteranos experientes buscando aperfeiçoamento. E algo interessante aconteceu. A excelência transcendia preconceito. Quando soldados viam Marcos demonstrar técnicas que melhoravam instantaneamente sua precisão, quando ele compartilhava conhecimento que poderia salvar suas vidas em combate, as barreiras raciais simplesmente se dissolviam. Sargento Thompson, um jovem recruta branco do Alabama, disse após uma sessão particularmente intensa: "Nunca vi ninguém atirar assim. Como você faz parecer tão fácil?" Marcos sorriu. 16 anos de prática e a compreensão de que excelência não conhece cor de pele, só conhece dedicação. 3 semanas depois de assumir a posição, Marcos recebeu uma visita inesperada. Major Hawthorne apareceu durante um de seus treinamentos, observando silenciosamente enquanto Marcos trabalhava com um grupo de soldados que havia falhado em qualificações anteriores. Respiração. Marcos instruía pacientemente. O tiro acontece na pausa natural entre inspirar e expirar. Seu corpo está relaxado, sua mente está focada. A arma é apenas uma extensão da sua intenção. Um dos soldados que havia falhado no teste 3 vezes, finalmente acertou o centro do alvo. A alegria em seu rosto era genuína e contagiosa. "Agora você entendeu", Marcos disse. "Não é sobre força, é sobre controle e confiança." Hawthorne observou por mais meia hora antes de se aproximar. "Sargento Thompson, posso falar com você?" "Claro, Major." Eles se afastaram do grupo. Hawthorne parecia desconfortável, lutando com palavras que claramente não vinha fácil. "Eu devo-lhe um pedido de desculpas", ele finalmente disse. "Meu comportamento durante o teste foi inadequado." Marcos o estudou por um momento. "Major, posso perguntar o que mudou sua perspectiva?" Hawthorne olhou para longe. "Meu filho acabou de se alistar. 18 anos, cheio de energia e idealismo. E quando penso nele passando por treinamento, eu quero que ele tenha os melhores instrutores possíveis, independentemente de como eles se parecem." Ele fez uma pausa. "Observando você trabalhar com esses soldados, vendo como você os transforma, percebo que meus preconceitos quase privaram o exército de um dos melhores instrutores que já tivemos." Marcos assentiu lentamente. "Aprecio a honestidade, Major, e espero que seu filho tenha a oportunidade de aprender com instrutores que o vejam pelo que ele pode se tornar, não pelo que ele aparenta ser." "Você me daria uma chance de começar de novo?" Hawthorne perguntou. Marcos olhou de volta para seus soldados, que continuavam praticando com o entusiasmo que ele havia inspirado. "Major, todos merecem a chance de crescer. Isso se aplica tanto a soldados quanto a oficiais." 6 meses depois, Marcos havia se tornado o instrutor mais requisitado da base. Soldados faziam filas de espera para participar de seus programas. Seus métodos foram adotados em outras bases. Ele foi convidado a escrever manuais de treinamento que se tornaram padrão em todo o exército. E Major Hawthorne, ele se tornou um dos maiores defensores de programas de diversidade e inclusão na base. Não porque foi obrigado, mas porque havia experimentado pessoalmente como preconceito, quase o fez perder a oportunidade de trabalhar com excelência genuína. Durante uma cerimônia de graduação de um grupo particularmente difícil que Marcos havia transformado em atiradores de elite, o coronel Mitchell fez um discurso que se tornaria lendário na base. "Senhoras e senhores", ele disse para a audiência reunida, "vocês acabaram de testemunhar algo extraordinário. Não apenas soldados se tornando melhores atiradores, mas seres humanos descobrindo que excelência não tem fronteiras, que talento e dedicação transcendem todas as divisões artificiais que nossa sociedade às vezes tenta impor." Seus olhos encontraram Marcos na plateia.
O sargento Thompson não apenas quebrou recordes de tiro, ele quebrou barreiras. E ao fazer isso, tornou todos nós melhores soldados e melhores pessoas. A ovação que se seguiu durou 5 minutos. Soldados de todas as origens aplaudindo não apenas um instrutor excepcional, mas o exemplo vivo de que mérito verdadeiro sempre encontra um caminho para ser reconhecido. Mas talvez o momento mais significativo tenha acontecido após a cerimônia, quando um jovem soldado negro se aproximou de Marcus com lágrimas nos olhos. Sargento Thompson, ele disse com voz embargada, meu pai serviu no Vietnã. Ele me contou histórias sobre como era ser um soldado negro naquela época. As humilhações, as barreiras, a luta constante para provar que merecia estar ali. Ver você aqui hoje, ver como você transformou não apenas soldados, mas atitudes. Isso significa que o sacrifício dele valeu a pena. Marcus colocou a mão no ombro do jovem. Soldado, a luta não está terminada, mas cada geração a torna um pouco mais fácil para a próxima. Seu papel agora é ser tão excelente que a próxima geração nem precise questionar se merece estar aqui. 2 anos depois, Marcus foi promovido a sargento-maior e transferido para o Pentágono, onde desenvolveu programas de treinamento que foram implementados globalmente. Hawthorne, promovido a tenente-coronel, frequentemente citava Marcus como uma influência transformativa em sua carreira e perspectiva pessoal. A história se espalhou além da comunidade militar. Marcus foi convidado para falar em universidades, academias de polícia, corporações, qualquer lugar onde liderança e superação de preconceitos fossem relevantes. Durante uma dessas palestras, um estudante levantou a mão. Sargento-Maior Thompson, como você manteve a compostura quando enfrentou discriminação óbvia? Como não deixou a raiva tomar conta? Marcus sorriu. A raiva tem seu lugar. Ela pode motivar, pode energizar. Mas a excelência é a resposta mais poderosa que você pode dar ao preconceito. Quando você é indiscutivelmente o melhor no que faz, quando seus resultados falam mais alto que qualquer palavra, você força as pessoas a confrontarem seus próprios preconceitos. Ele fez uma pausa. Mas lembrem-se, você não deve excelência a ninguém como justificativa para existir. Você deve excelência a si mesmo, porque é assim que você honra seus próprios dons e potencial. A plateia erupted em aplausos, mas Marcus levantou a mão para silêncio. E uma última coisa, ele acrescentou. Quando você alcança posições de influência, use essa posição para abrir portas para outros. O sucesso individual é gratificante, mas a transformação sistêmica é o verdadeiro legado. Histórias como a do sargento-maior Marcus Thompson nos lembram que excelência é a linguagem universal que transcende preconceitos. Que talento verdadeiro, combinado com determinação e integridade, pode não apenas superar barreiras, mas transformar instituições inteiras. Se esta história te inspirou ou fez refletir sobre suas próprias experiências com preconceito e superação, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver que é possível vencer através da excelência. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas que mostram a força do caráter humano em ação. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas histórias importantes que celebram não apenas a superação individual, mas a capacidade de transformar corações e mentes através do exemplo. Até a próxima história de resistência e excelência.